Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, como que está o clima aí na cidade de vocês? Aqui na minha cidade, o clima hoje está bom. Não está aquele calor que fez esses dias atrás, né? Aquele calor de praticamente quase 40 graus. Mas está um clima fresco. Tem sol, mas não é aquele sol que esquenta muito, sabe? Não choveu. Não sei se vai chover, porque tá meio nublado. E é isso aí, né? Pelo menos o clima tá fresco, não tá aquele calorão, porque ninguém merece. Porque esses dias atrás a temperatura estava muito alta demais, era ruim até para dormir, e para suportar no meio do dia também era muito ruim. Porque mesmo com o ventilador ligado, não parecia que não corria ar nenhum. Então, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre os meus vídeos. Eu postei alguns vídeos aqui no YouTube, vídeos que não tiveram muitas visualizações. Poucas pessoas visualizaram, praticamente quase ninguém comentou. E eu acredito que com isso o YouTube não esteja passando meus vídeos para outra pessoa, né? Porque se vocês assistem os vídeos, não assistir os vídeos inteiros e não curtir, não comentar, o YouTube não passa meu vídeo para outra pessoa. E aí fica muito difícil eu ter visualizações, né? Porque eu tenho tido muito poucas visualizações nos meus vídeos. E é muito difícil, porque eu não tenho conteúdo para postar. Como eu falei para vocês, o meu celular não é bom para gravar vídeos. É um celular já antigo, né? Que já tem, vai fazer 7 anos já. A câmera dele não é muito boa. E eu falei para vocês, eu expliquei para vocês. Eu moro numa cidade pequena, né? Cidade interior, aqui no Paraná. Uma cidade que não tem muita coisa para mostrar. Não tem muitos lugares para mostrar. Até tem alguns lugares para mostrar, mas para mim mostrar não tem como, né? Porque tem lugares que eu não vou sozinha, porque é meio perigoso, apesar de ser uma cidade pequena, mas também é perigoso pra gente andar sozinho em determinados bairros, né? Para poder mostrar como que é. Então eu mostro o que eu posso mostrar quando eu vou na cidade para resolver as coisas. Eu mostro um pouco das ruas, dos lugares onde eu passo, mostro um pouco das coisas que eu daqui onde eu moro, a rua daqui de casa. Não tem muita coisa para se mostrar, porque a minha rotina é rotina de pessoa simples. Não tenho muito conteúdo para mostrar e eu posto aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu sou. Como eu falei para vocês, que eu sou uma pessoa simples, humilde. Eu morei na roça, não tenho vergonha de falar isso. Então, eu moro na cidade, mas eu não perdi a minha essência de quando eu morava no sítio. Sabe, sempre gostei de lugares assim. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a vir para a cidade, né? Não tem como ficar na roça. Porque a cidade, ela é bom para algumas coisas, mas para outras a cidade não é boa. Porque é um lugar que tem barulho, que tudo que você precisa você tem que comprar. Na roça você pode plantar. E as coisas são bem caras. As coisas aqui na minha cidade são bem caras, porque não tem aqueles supermercados grandes, não tem supermercados atacadistas como que tem em outras cidades maiores, né? Então o gasto é maior, a gente tem que economizar. Aqui as escolas também não colaboram, porque elas também não fornecem o material escolar, só a escola municipal, mas no caso da minha filha estuda na escola estadual, tem que ser comprado. Para trabalhar aqui, a pessoa tem que ter um curso ou uma faculdade para poder pegar um emprego melhor, caso contrário, não consegue pegar. E o emprego que tem aqui é um emprego que não dá nem para sustentar uma família. A pessoa ganha praticamente um salário mínimo, e hoje em dia é muito difícil a pessoa viver com um salário mínimo, né? A minha rotina é a rotina de dono de casa. Eu sou a dona de casa que cuida da casa, eu cuido da minha família, eu procuro fazer economia, né? Não sou daquelas que saem gastando, porque a gente também tem que pensar que não é só gastar, né?
ver que tudo que a gente vê a gente pode comprar, não é assim, porque comprar é fácil, depois o dinheiro falta para outras coisas, a gente pode acabar adoecendo e aí pode faltar dinheiro para um remédio, e isso a gente não pode deixar acontecer, né? Porque o alimento e a saúde são coisas que a gente tem que dar prioridade. Se por acaso a gente adoece, aqui os postos de saúde, eles não fornecem remédios. Os remédios você tem que comprar na farmácia. E os remédios são caros, sabe? São caros, caros, caros. E se você depende desse remédio para tomar para ficar bom, aí você tem que economizar para você deixar um dinheiro extra, caso você precise, para você comprar, porque aqui não vende fiado. Você tem que comprar no dinheiro ou você comprar no cartão, né? E é complicado. Só que mesmo assim, pessoal, a gente tem que agradecer a Deus, sabe? Porque as coisas são difíceis, mas graças a Deus não falta o alimento na mesa da gente. A gente não come do bom do melhor, mas pelo menos não falta o essencial, né? O alimento para matar nossa fome. Tem coisas que a gente passa, que nem tudo é importante. Tem pessoas que falam que, ai, mas eu queria ganhar mais para ter isso, para ter aquilo. Mas, pessoal, se vocês pararem para pensar, a vida não é feita de luxo, de coisas boas, não. Não adianta você ter uma casa luxuosa, um carro bom, ganhar um salário lá em cima, maravilhoso, se você não tiver saúde para desfrutar de tudo isso. Porque o dinheiro ele compra muitas coisas, mas ele não compra a saúde da gente, infelizmente. E outra, muitas pessoas usam o tempo para trabalhar. Tem muitas pessoas que trabalham muito, mas trabalham não é porque querem, não, é porque precisam, é porque a necessidade obriga essas pessoas a trabalhar bastante, sabe? Mas fazer o quê? Nem todo mundo consegue receber uma renda melhor. Tem pessoas que ganham pouco e os gastos de hoje em dia são muitos. Se você parar para pensar, se você for pesquisar em um lugar e outro, você vê que tem muita diferença. Mas chega uma hora que você tem que pagar caro mesmo, porque você precisa daquilo, né? Você tem que trazer o alimento para sua casa. Se você tiver que vestir, calçar, você vai ter que pagar o preço que tem nas lojas, mesmo pesquisando, porque não tem como. Lá atrás era mais fácil, há muitos anos atrás as coisas eram mais fáceis, as coisas eram mais baratas, mas hoje em dia as coisas não são. E mesmo assim tem pessoas que reclamam da vida, só que se a gente se colocar no lugar de outras pessoas, tem pessoas, pessoal, que não têm nenhum alimento. Muitas vezes elas têm o almoço, mas não têm o jantar, não têm um café da manhã, enquanto a gente tem tudo isso. Graças a Deus que Deus não permite que falte na nossa mesa. Que bom seria que fosse assim na mesa de todo mundo, né? Que não faltasse na mesa de ninguém. Porque é muito triste ver o outro passar fome. Então a gente tem que saber valorizar o dinheiro que ganha, saber usar ele nas coisas certas, mas principalmente na alimentação. Não sair esbanjando, gastando com outras coisas, porque uma hora o dinheiro falta e a gente não consegue viver sem se alimentar. Por mais que a gente não tenha uma alimentação 100% saudável, mas a gente tem que ter um alimento, a gente tem que procurar comer coisas mais saudáveis, porque vocês sabem, né? O que mais está matando as pessoas são as doenças causadas por excesso de alimentação irregular. Claro que a gente não tem como fazer uma dieta 100% porque tudo custa muito caro. Mas a gente vai tentando como que dá, né? Vocês não concordam comigo? Então, pessoal, eu penso comigo que a vida é assim, a gente tem que ter cabeça para pensar nas coisas que é certo, para não deixar as coisas, sabe, escapar da mão da gente. Porque muitas vezes a gente vai por excesso de muitas coisas, acaba se endividando e acaba piorando muito as coisas. Então a gente tem que saber controlar, ter um controle de tudo e dá para viver sim com um pouco que a gente tem, né? O que não pode faltar é a nossa alimentação, mas que também não pode faltar é a nossa saúde, porque a saúde em primeiro lugar, porque sem saúde a gente não é nada. Sem saúde você não vive, você não tem paz, você não tem vontade de alimentar. Então vamos priorizar a nossa saúde. Mas a gente também tem que cuidar da nossa mente, né, pessoal? Evitar o estresse, que é praticamente 100% impossível, porque a gente vive num mundo que é estressante, onde tudo estressa a gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental,
porque muitas vezes a gente se sobrecarrega com os problemas dos outros lá fora, ou até com os problemas das pessoas dentro da nossa casa. Isso acaba judiando a gente, o nosso psicológico fica muito abalado, a gente fica assim cansado, que a gente perde até o ânimo pela vida. Que adianta a gente se importar tanto com as pessoas se elas não se importam com a gente? Para começar, a gente vê as pessoas, a forma como que elas estão se afastando uma das outras. Você não vê mais família unida, você não vê mais amizade verdadeira, sabe? Tudo é uma competição. Se alguém vê você prosperar, a pessoa acha que você está roubando, que você está mexendo com coisa errada. E nem sempre é isso. Quando a gente vê alguém prosperar, a gente não pode falar, fulano está roubando. Não é isso. Fulano está trabalhando, cada um batalha para ter as suas coisas. Só que a vida é uma competição, porque o outro ganha mais, você que ganha mais que o outro, e não é assim. A gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos deu, mas também temos que ter sabedoria para procurar melhoras para a vida da gente. A gente não pode ficar parado no lugar esperando as coisas caírem do céu. Não é verdade, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. E vão lá, pessoal. Curte meus vídeos, comenta, dá aquela forcinha aí pra mim. Fica com Deus. Tchau.